Bora falar sobre dor lombar para você que passa muito tempo sentado, para você que fica muito tempo em pé. Chega no final do dia e a lombar tá pegando. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Se esse tema é interessante para você, já fica por aqui. Eu vou começar a subir as questões que me passaram aqui, seja de quem fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, mas vou deixar aqui também aberto para você que sente esse desconforto, me falar quando ele aparece, e aí a gente vem trazendo as soluções possíveis para cada uma dessas condições, tá bom? Então vou puxar as perguntinhas aqui, ó. Percebi que depois que eu comecei o home office, tenho ficado com bem mais dores. Quando a gente vai pensar no home, fica muito mais sentada, né? E o que eu vejo de histórico, principalmente nesses últimos 2 anos que a gente tem ficado mais em casa, é que no escritório às vezes tinha aquele deslocamento de pegar um cafezinho, de conversar com o pessoal, e em casa às vezes acaba sentando e ficando direto. Quando a gente tem uma compressão, né, muito mais tempo sentado, a gente acaba intensificando essa pressão na região lombar. Até porque a gente não fica com a curvatura toda acentuada, ninguém é robô e vai conseguir ficar impecavelmente com a coluna alinhada e acaba retificando um pouco. Então a nossa ideia é ganhar espaço. Hoje mesmo eu estava falando com uma aluna que algumas colunas, então quando a gente vai pensar na estrutura da coluna oriental, por exemplo, ela tem algumas retificações, tanto cervical quanto lombar, que é o caso dessa aluna, inclusive, que mandou essa questão. Então, essas retificações, elas acabam diminuindo o amortecimento do impacto. Isso é natural, né? Pensando aí na coluna oriental, que vai ter uma retificação, não vai ter aquela curvatura tão acentuada quanto a gente vê nas pessoas que não são orientais. A questão é, já existe essa retificação, já existe uma diminuição desse amortecimento. O que a gente tem que fazer ao longo do dia? E aí isso é uma base tanto para quem fica muito tempo em pé, muito tempo sentado. É a gente amenizar essas marcas que a gente deixa no corpo. Como isso, Yasmine? Imagina aqui, ó, eu tô com um tecido altamente marcável, ele amassa fácil. Então imagina que eu tô sentada aqui, vou passar 1 hora, 2 horas sentada. Ele vai trazer essa mesma sensação para nossa lombar, que tá pesando ali. Qual que seria a forma de eu conseguir amenizar esse peso? Como eu gosto de brincar, se eu pegar uma folha de papel e eu dobrá-la, né? Então, tá aqui, vamos trabalhar com as analogias, que eu gosto de trabalhar com analogia para explicar as coisas. Então, a nossa coluna tá aqui. Dei uma dobradinha assim, vai marcar? Não vai marcar. Se eu deixar ela aqui uma vez assim, ó, marcou, mas depois no final do dia eu desmarco, abro ela, ponho ela na linha de novo e ela vai ficar esticadinha. O problema é, se todos os dias eu sento daquele jeito, não dou nenhum estímulo de mobilidade, a gente já falou sobre isso semana passada. Gente, tem dúvidas sobre dor lombar, manda aqui, já salva e eu vou respondendo na ordem, tá? Então imagina aqui, ó, a nossa lombar como essa linhazinha no papel. Todo dia eu dou o mesmo estímulo de amassar, de amassar, de amassar. E eu não faço o estímulo contrário de aliviar, de soltar essas tensões, de encontrar um deslizamento dessas faces. O que vai acontecer? A gente vai ter aquela dor de uma maneira crônica, ela não vai ser pontual. Fica claro para vocês, deixa eu ver quem tá por aqui. Quando a gente tem uma dor, por exemplo, num período que seja no ciclo menstrual, a gente tá lá com cólica, dor menstrual. É aquela dor muscular na região lombar, era aquela dor em faixa, dá um cansaço lombar, que é a mesma dor que a gente sente. Tem alguém aqui que mandou de ficar muito tempo em pé. Quando fica muito tempo em pé, ou quando tá lá em casa fazendo a faxina. Quem sente dor lombar, fadiga lombar, depois de ficar faxinando em casa, manda um eu aqui, só pra eu saber que eu não tô falando sozinha, que vocês me esqueceram. Então, assim, essa sensação depois de varrer a casa, normalmente é uma fadiga lombar. É aquela sensação de dor muscular. Eu vou falando alguns tipos de dores lombares. Bom dia, Tati. Ou aí, boa tarde já, né? Eu vou falando alguns tipos de dores lombares e vocês vão percebendo qual é a de vocês. Porque a gente pode ter dor lombar muscular, articular ou com fundo neural, né? Quando tem uma inervação ali, que normalmente tem aqui a questão que me mandaram também sobre o ciático. Então, a galera do ciático também fica aqui, ó. O ciático também é lombar? Uma coisa, outra coisa, mas os dois se passam ali, se complementam.
Então, normalmente, quando você tá com o ciático atacado, que tá com aquela perna repuxando, indo até ali embaixo, é porque existe uma compressão na região lombar. E se existe essa compressão, é porque houve um desequilíbrio. Lembra que nós falamos sobre equilíbrio semana passada? Que para um prato tá bem equilibrado, a gente precisa de vários nutrientes. E para o corpinho a mesma coisa. Para o corpinho tá bem equilibrado, a gente precisa de fortalecimento, de mobilidade, de flexibilidade. Precisa trabalhar outras práticas para que o corpo se nutra de uma maneira equilibrada, ok? Então, a gente falou do cansaço, da fadiga lombar, que é aquela dor em faixa, que ela se apresenta também num período de cólica. Às vezes a cólica vem tanto na região abdominal quanto na região lombar. Aquela sensação de fadiga, como se o corpo quisesse ficar mais encurtado, ele quisesse ficar mais curvado. Sabe quando falta força para ficar em pé? Essa região te exige demais. Então, a gente tem uma faixa que normalmente muscular com essa região. Essa dor, ela é mais generalizada. Quando a questão é articular, quando a gente tem lá o vertebral, no caso, né? A gente tem uma dor que a gente encosta o dedo e você fala, ó, é aqui a dor, é aqui. Você consegue pontuar exatamente. É porque a gente já tá falando da vértebra, deve ter um deslizamento, pode ser que já tenha alguma hérnia, alguma coisa bem mais pontual e específica. E por último, essa neural que eu falei com vocês, que já tem uma inervação. Vê se tá funcionando aí, pra mim voltou. Normalmente, os sintomas, eles aparecem separados ou aparecem em cascata. E aí que é o ponto de atenção. Porque às vezes a pessoa sentiu um pouquinho de dor lombar, vou tomar um remédio e vou descansar, não vou fazer nada. O problema é, nem todas as dores lombares, elas não têm a mesma fonte, não têm a mesma raiz. E alguns pontos, né, algumas dessas dores, quando a gente aprende a diagnosticar, opa, é assim a dor, ou tá diferente, a gente consegue direcionar os exercícios mais interessantes nesse período. Por exemplo, uma dor muscular, né, aquela dor lombar que chega no final do dia, tem uma fadiga, que é aquela da analogia do papel. Todo dia eu dou uma amassadinha naquele ponto. Se eu estico no outro dia, ó, se eu colocar esse papel aqui embaixo, né, colocar alguma coisa pesada em cima, amanhã ele tá esticadinho, ele vai ter uma lembrança, mas não vai ter um vinco. Depois que vincou, o negócio complica, porque aí ele vai pro próximo passo. Ele deixa de ser só uma dor muscular e ele passa a ser uma dor na vértebra, lá naquele pontinho entre os discos, porque já marcou aquela região. Então, antes de deixar chegar nesse ponto, o que dá pra gente fazer? Ou mesmo quem já chegou, quem tem hérnia, quem tem essa questão de estrutura já comprometida. Tá sentindo desconforto? Deixa eu ver como que tá a cadeira aqui. Tá sentindo desconforto lombar? Ficou muito tempo sentado? Foi o que o pessoal gostou? Lembra dos exercícios? Eu sempre trago aqui pra vocês. Os exercícios de movimento circular, de quadril, de um lado para o outro, movimentação para frente e para trás, desde que não haja desconforto na lombar para fazer essa movimentação. Alongamento do gato, tem muito exercício, muita sequência de exercício aqui. O que eu quero passar para vocês é o raciocínio. Isso não dá para eu passar em Reels para vocês de 1 minutinho. Então, por isso que a gente precisa das lives. Tá muito tempo sentado? Como que a gente consegue aliviar a dor lombar aqui, ó? Inclinou o tronco à frente, abraça as pernas, traz queixo no peito. Aquela fadiga que tava aqui embaixo, conforme você desce, arredonda as costas, vai ter essa sensação de ampliar, de alongar essa região. É a mesma coisa que a gente estaria fazendo no papel agora, alisando esse papel, deixando ele mais alinhadinho, tirando aquele vinco. Agora imagina, todo dia na pressão aqui e eu não dou nenhum estímulo. Hoje, inclusive, eu subi nos stories do caso de uma amiga que falou que agora ela tem alongado antes dos treinos. E aí, isso é bem relativo, né? O quanto o alongamento vai ajudar antes do treino. Eu gosto muito do aquecimento, pensando nas articulações e manter a estrutura. Mas pensa só no caso dela, que passa o dia inteiro de salto e sentada. Ela sai de uma posição que a gente já conversou semana passada de instabilidade no salto e de muita compressão lombar sentada. Treine e tudo mais. Quando chega para treinar, que no caso dela ela treina à noite, o treino da noite é um treino de alto impacto. Imagina com o que a gente já conversou semana passada e com o que a gente está vendo agora. Se
esse vinco que nós fizemos aqui agora começa a sofrer um impacto em cima desse ponto. Esse vinco, ele vai se alinhar ou sair facilmente depois? Não vai. Por quê? A gente já diminuiu o espaço, então lembra das 3 dores possíveis. O muscular, que é o mais suave, vamos pensar em músculo, gente. Treinou lá bíceps. Em 72 horas, em até 72 horas em média, né? Então aí de 48 a 72 horas é o tempo médio de recuperação muscular, o corpo volta ao normal. Não tem aquela sensação de, eu vou morrer de dor de pós-treino. Deu as 72 horas, 72 e meia, você fala, já voltei, tô bom. Por quê? O músculo, ele tem esse tempo médio de recuperação. A articulação e a questão neural é outro ponto, tá? Por isso que quando a gente tem os primeiros sintomas, se você só mascara tomando medicação e não começa a encontrar um meio de resolver, um meio de solucionar isso, você acaba indo para o próximo nível, porque você não criou consciência sobre aquele padrão, sobre o que está acontecendo ali para gerar aquela dor, tá bom? Então, tá aqui, fiquei muito tempo sentada, o que eu posso fazer? Aqueles exercícios de mobilidade que a gente já falou, quadril para cima, para frente e para trás, movimento circular de quadril, cruzando perna e relaxa o tronco à frente, dando esse estímulo de alongar bem a coxa. Tem muito Reels explicando isso e tem até na pílula de bem-estar que eu lancei lá em 2020 ou mesmo no meu canal do YouTube, tem aula inteira só de passo a passo dessa região, tá? O que eu quero passar hoje, como eu já disse, é a questão da estratégia, como pensar o movimento, tá? Yasmine, então para quem fica sentado, só essa parte de mobilidade é o suficiente? Não, a gente tem que trabalhar a estabilidade. Da mesma forma que eu tenho alunos, né? Já tive alunos, não atendo mais na academia hoje, mas que com 60, 62 anos, com algumas hérnias, começaram a conseguir correr, fazer as atividades que gostariam, que não faziam antes por conta da hérnia, conseguiram depois do fortalecimento. Então, depois que a gente consegue equilibrar, né, esse nosso pratinho com os nutrientes de força, de flexibilidade, de mobilidade, a gente dá sustentação para as vértebras. Então, imagina que, lembra que a gente falou semana passada do joelho sobre os pontos de sustentação. Para a coluna é a mesma coisa. Imagina como se a gente estivesse com uma viga, pessoal da construção civil aí fica mais fácil, tá com uma viga e eu não tenho nada sustentando nas laterais. O vento tá passando, os movimentos vão acontecer, como eu já disse para vocês. O músculo é responsável pelo movimento. Se o músculo não está presente, a articulação vai fazer o movimento, mas ela vai fazer o movimento de uma maneira mais sofrida, porque ela não foi preparada para isso. O trabalho dela é deslizamento, tá bom? E aí, essa sustentação acaba sendo prejudicada. Aumentou a pressão entre as vértebras, tá? Então, se tem uma ação muscular ali sustentando, a gente consegue evoluir. Boa tarde para quem tá por aí. Boa tarde, Sil. Então, olha só. Yasmine, no meu caso, manda aí o caso de vocês. É muito tempo em pé, muito tempo sentado. A dor lombar aparece com qual frequência? No final do dia, no começo do dia? Pra gente já ir equilibrando. Se, em ambos os casos, né, você tem aí já uma lembrancinha lombar, nesse caso que é a dor muscular, exercícios de mobilidade são o suficiente, os movimentos articulares são o suficiente, tudo que você puder fazer para soltar. Bolsinha de água quente alivia, porque ela é muscular, naquela hora, se a gente cuidar bem, logo vai passar. Quando tem essa questão estrutural já enraizada aí, já tem um desgaste, né, eu tenho um abaulamento, que é um disquinho um pouquinho fora do lugar. Se eu não cuidar disso, ele pode virar uma hérnia. Se eu ficar muito tempo ali, formando o nosso vínculo que a gente falou, ele pode evoluir para uma hérnia, ele pode atacar crises de ciático, porque já tive isso com uns 24, 25 anos, crises de não conseguir subir e sair do sofá, sentar e levantar do sofá. Por quê? Tava com muita compressão, era a época que eu tava dando aula de ginástica ainda, muito estímulo, com uma base instável, é onde a gente aumenta a pressão e entra tanto na questão de pressão entre os discos, quanto na questão neural. A galera do ciático, com perninha arrastando, que já passou por isso, é isso justamente que está acontecendo. Falta uma estrutura muscular para dar sustentação, tem uma pressão articular, e essa pressão articular comprime os nervos, e aí você vai sentir essa dor em formato de choque, que é a questão neural. Então, quando você tá
sentindo esse repuxar, esse ardido, é porque tá comprimindo. E aí, pensando nessa dor lombar, Yasmine, quando eu tô nesse caso de ponto de dor, nesse formato, dá para treinar? Não indico. Porque você tá com tudo comprimido. A parte muscular vai doer, porque a parte articular tá ali, a sustentação das vértebras, ela tá mais sensível e tá comprimindo. Então, o que a gente tem que fazer nesse período? Formas de aliviar essa região. Esse é o caso onde vai ter que precisar de remédio mesmo, não tem jeito. Chegou nesse ponto, vai entrar o uso medicamentoso, não é o meu caso, não é a minha orientação aqui, mas vai acabar precisando para aliviar essa dor e para que você consiga trazer movimentos para dispersar. Então, imagina novamente, igual a gente falou semana passada, eu fui criando um nozinho, um ponto de dor ali. Eu não vou conseguir movimentar porque tá com muita dor. Essa dor neural, ela é mais ardida, é aquele choquinho. Então, a gente vai entrar com uma medicação suave ou com aquelas pomadinhas para ir aliviando, trazendo um conforto. A gente tá até aqui, ó. O que a gente já cuida? O marido tá fazendo mais esforço agora. E a gente traz esse daqui não sei se é canforado, esse daqui é pra dor. Mas para não deixar que a dor muscular, ela se transforme em dor articular. Como que vai ser essa transformação? Eu cansei tanto o músculo que ele para de fazer a função dele e eu começo a jogar o peso para articulação. No caso dele estava aqui em cima, por isso que eu tô falando, mas no caso da dor lombar é a mesma coisa, porque a partir do momento em que a gente tem uma restrição de movimento muscular, quem vai ser sobrecarregado são as articulações em volta. E aí, essa sobrecarga vai acontecer e pode chegar nesse outro ponto de prejudicar de uma maneira mais crônica e não tão pontual quanto a questão lombar, que a gente viu dessa dorzinha muscular, tá? Falei do ciático, passo o dia todo em pé, no final do dia não aguento de dor lombar. Essa de fadiga lombar. Então, o que a gente consegue fazer nesse desequilíbrio muscular? O caracol, eu falo que é meu queridinho. Então, ó, inspira, cresce, eleva o olhar, traz queixo no peito, arredonda as costas, leva topo da cabeça pro solo. Chegou lá embaixo, movimenta o quadril de um lado para o outro com suavidade, sobe desenrolando. Aqui a gente vai começando a ganhar espaço na região lombar, tanto no caracol quanto no alongamento do gato. Ontem eu subi um para quadril que também ajuda bastante a região lombar, que é em 4 apoios fazer o movimento de rebolar o quadril. E a postura da criança, sentando sobre os calcanhares. Alguém aqui tá perdido nesses exercícios que eu falei? Tudo que eu tô falando aqui são exercícios que eu já trouxe em algum momento, pra gente agora raciocinar junto na hora de escolher. O que eu gosto muito é de trazer conhecimento para que você tenha autonomia para fazer suas escolhas, né? Não fique refém de medicação ou de, tem que parar, passar no médico para ele ver o que eu posso fazer. Enquanto isso, a dor vai aumentando e as tensões aumentam também. Tá claro para vocês quanto a isso? Liguei o turbo na fala e fui direto, né? Então, o que dá para fazer ao longo do dia? Toda essa sequência que eu passei, tanto dos caracol, o gato, postura da criança, a gente vai aliviando. O que tem que ficar aqui de raciocínio para vocês é isso, das marcas que a gente vai formando no corpo. Sentiu que tá gerando um incômodo, um cansaço naquela região, traz o que você tem de aporte, seja massagem, seja bolsinha de água quente, sejam os exercícios de mobilidade. Dessa forma você consegue amenizar esse desconforto e não carregá-lo para outro dia. Que é inclusive, eu acho que não veio por aqui, mas eu recebi no direct, do caso de uma seguidora aqui que falou que ela acorda já com essa sensação. E aí acordar com a sensação de dor lombar, o que isso me mostra? Além de, super claro, a gente prioriza tanta coisa e vai acostumando com a dor. É isso, Li. Vai acostumando com a dor e a gente acha que só dá pra viver desse jeito. E a gente acostuma com a medicação, acostuma a ficar ali naquele ponto onde... Qual foi o manifesto que eu fiz? Eu escrevi um pouquinho e falei pra vocês disso, que eu quero que as minhas alunas não se acostumem com tá ruim, mas tá bom. Se tá ruim, a gente vai melhorar, a gente vai ver uma forma de cuidar disso e não deixar que aquela dor permaneça, tá? Quanto ao acordar com dor, existem algumas coisas contraditórias, mas uma coisa que eu gosto muito e coloco na prática é o bob. É aquele
travesseiro de corpo inteiro. Vocês conhecem o Bob por aqui? Quer que eu pegue o meu Bob pra mostrar? Aqueles travesseiros, tem 1,50 m de travesseiro, eu gosto de dormir abraçada com ele. Mas além de dormir abraçada com o Bob, também quando a gente dorme de barriga pra cima, é colocar o travesseiro, a almofada, embaixo do joelho. Dessa forma a gente consegue acomodar melhor as costas no chão. Tá claro pra vocês? Se eu tenho uma retificação, pega a Sharon aqui. Se eu tenho uma retificação na lombar, né, ou não tô com uma posição tão confortável aqui, a hora que eu deito de barriga pra cima, se eu ficar com essa curvatura aqui meio que empinando o bumbum pra dormir, pra conseguir manter o joelho estendido, vai ficar numa pressão, eu vou sentir essa curvatura acentuada durante toda a noite. E aí aquela dorzinha que era muscular, de tensão naquele ponto, a gente já vai acordar com a lombar cansada e vai começar a fazer todas as atividades do dia com essa base instável. Então, qual que é a minha sugestão? Tá deitadinha, costuma dormir de barriga para cima e acorda com essa dor lombar, flexiona um pouquinho os joelhos e coloca a almofada embaixo dos joelhos. Dessa forma, a coluna fica bem apoiadinha, alivia a compressão lombar e os joelhos, eles ficam destravados. Porque também tem isso, você deitar com o joelho em hiperextensão. Lembra que a gente conversou semana passada da hiperextensão de joelho? Tá aqui, ó. Eu deito em hiperextensão, eu tô aqui forçando meu joelho para baixo. Pensa na horizontal, perna hiperestendida, compressão na patela, acordo com dor lombar e com dor no joelho. Depois não sabe por quê, né? O cortisol vai lá pra cima, que é o hormônio do estresse, porque não tá conseguindo dormir direito. Mas a lombar e o joelho. Alguém se identifica com essa situação? Às vezes eu junto tudo, mas acontece de estar assim. Então, nesse caso, quem dorme de barriga para cima com esses desconfortos, a almofadinha embaixo do joelho é uma boa para amenizar, pensando tanto na lombar quanto no joelho. Ainda na questão de acordar com desconforto, também tem esse travesseiro de corpo inteiro para dormir de ladinho. Apoia cotovelo, punho, joelho e pé. Ele tem 1,50 m de comprimento, já ajuda a aliviar também. Yasmine, só o travesseiro vai ser o suficiente para tudo? Não necessariamente, você precisa despertar essa consciência corporal, de entender quando o corpo tá dando o primeiro sinal, pra gente estimular esse corpinho que ele tá precisando. Então, por exemplo, hoje é dia que eu já passei 3, 4 horas direto sentada, preciso dar essa soltadinha, alivia, então, ó, fez o caracol, solta a lombar. Esse daqui eu já passei pra vocês também, mas vale a pena testar, ó. Segurou a cadeira lá na frente, deixa alongar bem as costas, flexiona o joelho, estende o outro, alonga bem, uma mão vai lá pro tornozelo contrário, troca, vai pro outro lado. Dessa forma, a gente vai dando estímulo tanto de alongamento quanto de mobilidade para essa parte posterior de coxa e a região lombar. Então, a gente vai trazendo mais nutrientes para esse corpinho. Boa, Aline, testa, porque Bob aqui em casa a gente já tá no terceiro. Ele dura uns 2, 3, 4 anos e a gente já vai trocando assim, porque acaba deixando mais confortável mesmo. Tanto que quando a gente dorme em lugares que não tem esse travesseiro de corpo todo, né? Dorme com mais almofadas, mas já sabe como o corpo fica mais confortável, mais acolhido ali, certo? Meninas, mais alguma pergunta? Eu acho que eu já respondi tudo que tinham me passado, tá bom? Beijão pra vocês, toda quarta-feira nesse horário a gente tá fazendo essa live pra trazer um pouquinho mais de conteúdo e de raciocínio a partir do método YesFit. Combinado? Excelente semana pra vocês, vejo vocês na próxima quarta e todo dia de manhã tem live de treino pra incentivar, pra já começar o dia com a energia lá em cima. Combinado? Ah, só mais uma lembrancinha, na próxima segunda, dia 22/8, começa a terceira e última edição do desafio de inverno. Para você que está protelando começar a se exercitar, o desafio é perfeito para isso, porque são 4 a 12 minutinhos por dia, todos os dias, por 21 dias, treino novo chegando diariamente no aplicativo e um grupo ali todo motivado para evoluir junto, tá bom? Fica o convite, tem dúvida, link tá na bio ou me chama no direct. Excelente finalzinho de quarta para vocês. Tchau, tchau. Beijão ali.